Boa noite, está começando agora mais um Ideias da Aldeia. Eu sou Vássia Vanessa e no programa de hoje vou conversar com o engenheiro florestal e secretário de Floresta do Acre, Carlos Ovídio, mais conhecido como Rezende. Boa noite, secretário. Boa noite. Secretário, no primeiro mandato do governador Jorge Viana, uma das primeiras ações da Secretaria de Floresta, que é a pasta que o senhor atualmente está à frente, foi organizar as cadeias produtivas, né, de alguns produtos, principalmente a borracha, né? Em que pé estão essas cadeias hoje? Olha, acho que a gente teve um avanço significativo nesses últimos 6 anos, vamos dizer assim, e a situação que se encontrava no momento as cadeias de produção, principalmente da borracha, era uma situação de descrédito, né? Ou seja, nos 8 anos anteriores ao governo da Floresta, a gente teve um abandono, né, dessa questão florestal, né? A FUNTAC, que sempre foi uma referência de trabalhos na área do desenvolvimento florestal e tendo a floresta como uma alternativa de desenvolvimento econômico e de inclusão social, houve um desinvestimento dentro da FUNTAC e naquela ocasião a floresta era um sinônimo de pobreza, né? Ou seja, e era um sinônimo de atrapalho do desenvolvimento econômico, né? Então, a gente, naquele momento, qual foi a estratégia do governo? Foi resgatar, primeiro, a autoestima das populações tradicionais, tá? E criar um programa de governo baseado no subsídio da borracha para que a gente conseguisse esse retorno da população tradicional que vivia na periferia da cidade para a floresta e também começar a modernizar essas cadeias produtivas através da industrialização, tanto da borracha, que se investiu muito na parte de industrialização da borracha, se investiu muito também na parte de industrialização da castanha. As indústrias de castanhas e as indústrias de borracha, naquela ocasião, receberam investimentos de modernização e começou-se também, naquela ocasião, a trabalhar a questão do manejo florestal, né? Principalmente o manejo florestal comunitário, que hoje é excelência a nível nacional, né, da Amazônia principalmente. Nós temos 4 comunidades certificadas. Esse ano a gente ampliou para mais 150 famílias e até o final do ano, se Deus quiser, a gente vai incluir mais 200 famílias no processo de manejo florestal com certificação. Quer dizer, quando a gente está falando em cadeia produtiva, a gente está falando desde a ponta, né, de quem está do extrativista, não é isso? Até a produção, né? O transporte e a venda. Tá. Esse caminho todo, ele já está funcionando de maneira satisfatória? Assim, ele já está dando retorno para essas comunidades? Algumas comunidades sim, tá? E a tendência é que esse caminho seja um caminho sem volta, né? Um caminho de desenvolvimento sem volta. Na formação do aglomerado, da cadeia de produção, tá? A gente sempre diz que a soma das partes é maior que o todo, né? Na condição florestal, a gente tem 3 bases de suprimentos, aí, do ponto de vista fundiário. Tem a floresta das comunidades, tem as florestas públicas, onde a gente saiu de uma área de 50 mil hectares para 530 mil hectares de florestas públicas, e tem a própria área de reserva florestal dos privados, né? Que hoje já tem um grande incremento no manejo florestal e tem até pecuarista aí se arrependendo da floresta que cortou, porque está vendo que o manejo florestal pode dar um bom retorno. E tem dado um bom retorno, né? Quando comparado com outras atividades econômicas. Né? O senhor estava falando das florestas públicas, né? Qual a sua opinião sobre o projeto de lei que trata exatamente da gestão das florestas públicas? Eu acho que é um projeto cuja senadora, né, e atual ministra Marina Silva e equipe, eles estão tendo muito coragem, porque primeiro que o projeto ele vem tentar resolver uma questão fundiária na Amazônia, tá? A questão fundiária na Amazônia, normalmente você tem uma grande quantidade de terra devoluta. Essa terra devoluta, por não ter um ordenamento fundiário, são objeto de conflitos, e aí você tem conflitos fundiários de grilagem, de corrupção para legalização dessas terras. Essas áreas
também são as áreas que normalmente são objeto de desmatamento, porque por não ter dono, ela fica sem o responsável pelo desmatamento. Essas áreas, quando transformadas em floresta pública, permite que se ordene a questão da produção florestal, regulando uma oferta de madeira, de produtos não madeireiros, tá, de ordem legal, né? Melhora a imagem do país, porque você tem uma outra base de suprimento, né? E cria uma estabilidade para o capital industrial, porque o capital industrial ele não quer viver também na marginalidade, ele quer fazer atividade de transformação florestal, de produção florestal, sem estar muito preocupado com a relação de conflitos agrários ou fundiários que normalmente acontece. Quando a gente fala, por exemplo, da floresta como um meio econômico, né? Importante para a economia, né? Na sua opinião, quais são os grandes desafios, por exemplo, para crescer economicamente, tendo como base essa floresta? É possível, por exemplo, conciliar boi e mata? Boi e mata? Acho que sim, né, a pecuária teve aí a sua participação e está tendo a sua participação. Ela existe uma parte, né, que é uma parte legal, né, da área de conversão de floresta na Amazônia, que a lei preconiza, que é o desmatamento das áreas de 20%. Né? As áreas, infelizmente, hoje o passivo ambiental é maior do que a ocupação dessas áreas, desses 20%, ou seja, já se desmatou mais do que legalmente poderia ter desmatado, mas eu acho que o processo de tecnificação, o processo de modernização da pecuária permite que a gente tenha uma economia considerável, uma economia que deve ser respeitada, uma cultura, inclusive, que deve ser respeitada também, né, de pessoas que vieram, investiram aqui na Amazônia e que o Estado também tem feito esse esforço. Tanto tem feito esse esforço que nós estamos aí comemorando uma certificação internacional, né, de zona livre de aftosa, né, um trabalho que só quem viu de perto tem a dimensão da dificuldade que é estabelecer essa base de controle. Está de parabéns o Estado, está de parabéns os produtores também, porque sem a total cumplicidade deles é impossível você conseguir um processo de certificação. Acho que é possível, sim, viver em harmonia, tanto a floresta como o gado. O senhor estava falando dessa questão do desmatamento, né? Isso aí a gente sabe, acompanhou recentemente a divulgação dos dados que indicaram exatamente um aumento no índice de desmatamento na Amazônia, né? Qual a sua avaliação desses dados que foram publicados? Eu acho que o Pará e o Mato Grosso tiveram uma contribuição muito grande, né? E aí a gente não pode negar que a soja, né, num determinado momento, despertou a cobiça como um grande, né, pote de ouro verde aí que poderia estar trabalhando e atingindo essa expansão de mercado, principalmente o mercado chinês, né, que foi o grande comprador na safra passada, né? Essa safra está tendo dificuldade. Eu acredito que esse ano o processo de desmatamento já começa a diminuir, mas teve estados que fizeram a sua parte. Por exemplo, o Acre conseguiu reduzir em 20%, né, os índices de desmatamento. É um avanço, mas eu acho que ainda é modesto. Nós temos que avançar mais, temos que reduzir mais essa atividade de desmate dentro do estado. E tem estados como Roraima e o Amapá que ainda tiveram os indicadores melhores que o nosso, inclusive. Falando nessa questão do avançar, né, secretário, apesar dessa redução que o Acre teve e de ser um estado com uma área, em relação a outros estados amazônicos, com uma área bem pequena de desmatamento, né, um índice de desmatamento inferior aos outros estados, mas a avaliação que alguns ambientalistas e inclusive ONGs ligadas à área fazem do índice é que, apesar dessa redução, ainda é um índice alto, né? Tem como a gente avaliar, com toda a política que é feita no Estado, com controle, com compromisso em relação à floresta, dá para saber assim, até que ponto um Estado pode avançar no seu desmatamento sem prejudicar a economia, sem prejudicar a floresta que se quer em pé? Olha, eu acho que o índice do Acre é um índice, deve ser
0,28%, né, em torno disso, mas ele é um índice que ele tende a se estagnar. Ele tende a se estagnar por quê? Porque, primeiro, as políticas voltadas para a questão de área de reserva legal com relação ao manejo florestal têm avançado significativamente, né? Você tem a cada ano mais e mais áreas sendo incorporada ao manejo florestal. Quando você incorpora a área ao manejo florestal, você, de certa forma, existe uma averbação dessa área de reserva legal e aí você tem um maior controle nas áreas de reserva legal, né? O Estado tem as áreas só de área indígenas em torno de quase 2 milhões e 500 mil hectares, por aí 2 milhões e 200. Tá? De florestas comunitárias, 2 milhões e 700. Grandes áreas de unidade de conservação. Então, eu acredito que o desmatamento no Acre deva se estabilizar em torno de 85% da cobertura florestal. Então, aqui, eu acho que ainda existe uma base de controle. Os outros estados da Amazônia nem tanto, né? Tá? Então, mesmo com o índice havendo essa redução, ele tende a se estabilizar. Vai chegar uma hora que ele vai se estabilizar, que você não tem mais como avançar dentro dessas Politicamente falando, secretário, que impactos tem, por exemplo, para o governo do Acre uma divulgação de dados como esse, que a gente sabe que foram dados muito bem divulgados e alarmantes, e isso gera algum impacto negativo para o Estado, por exemplo, ou não? Não, eu acho que a imagem do Estado hoje está completamente dissociada da imagem do desmatamento da Amazônia, né? Eu acho que a gente tem hoje, tanto a nível nacional quanto internacional, uma imagem de que o melhor programa de desenvolvimento sustentável que existe é aqui. Recentemente, a gente teve uma empresa se instalando aqui. Essa empresa que está se instalando aqui, ela começa uma empresa de compensado. Essa empresa de compensado, ela está firmando um contrato de exportação baseado justamente na madeira certificada. A madeira certificada do Acre, do comunitário, já ganha os mercados nacionais e internacionais. Hoje a gente já consegue, dentro do manejo florestal comunitário, fazer inclusive venda antecipada da produção florestal. Isso tende a aumentar. O mercado de importação vê o Acre como uma madeira sem risco na condição de legalidade e sem o risco social que normalmente acontece no mercado madeireiro a nível amazônico. Acho que a imagem da gente não fica arranhada, não, por conta do desmatamento da Amazônia. Pelo contrário, acho que nós criamos um diferencial aí, tá? Eu acho que as boas empresas, os bons mercados, os bons consumidores tendem a vir para o Acre comprar e consumir do Acre o produto florestal que aqui a gente produzia. Que bom. Secretário, o senhor estava falando de madeira, né? E recentemente, se não me engano, em abril desse ano, o governo fez um anúncio da criação do selo, né? Para controlar a madeira que sai do Estado, né? Tá. Eu queria saber do senhor, né? Como é que está sendo feito esse processo, se já está dando resultado, mas isso daqui a pouquinho. Tá, okay. Porque o Ideias da Aldeia vai fazer um rápido intervalo, mas a gente volta já já. O Ideias da Aldeia está de volta hoje conversando com o engenheiro florestal e secretário de Floresta do Acre, Carlos Ovídio Rezende. Secretário, no bloco anterior, o senhor estava falando dessa questão da madeira, né? Do manejo madeireiro, da importância, enfim. E aí eu me lembrei o seguinte, que em abril desse ano, o governo, né, anunciou a criação do selo de segurança para toda a madeira que sai transportada daqui do Acre para outros estados, né? E que isso seria uma maneira de ajudar na fiscalização, inclusive checando a origem desse produto, né? Isso está realmente acontecendo?
Tá, a etapa do selo é uma primeira etapa de um processo de modernização da base de controle, né? Por que essa preocupação com a base de controle? Se a gente respeitar o limite da capacidade de suporte da floresta, ou seja, se a base de incremento por ano é 1 metro cúbico e a gente tira 1 metro cúbico, nós temos floresta para sempre. Então não temos problema e aí, de fato, a gente tem uma atividade econômica com base de inclusão social sustentável. Então é preciso que se tenha uma atividade de controle muito boa com relação à questão da produção florestal. O selo, ele é uma primeira fase de um processo, tá? Um processo que a gente está entrando numa modernização dele. E só um dado interessante é o seguinte: eu tenho um professor, um colaborador nosso aqui, o Arimateia, né? Ele tem um artigo que ele fala, né, da exploração do pau-brasil até a TPF. Tá? E os sistemas de controle da exploração do pau-brasil até a TPF são exatamente idênticos ao que eram feitos há 500 anos atrás, com a única diferença, tá? Que 500 anos atrás, quem explorava de forma irregular tinha os bens penhorados e ainda podia ser condenado à morte. Hoje não tem esse problema, né? Hoje a gente tem base tecnológica e muito eficiente, muito barata para melhorar o sistema de controle. Nós estamos hoje em parceria com o Instituto Gênios, tá? Um instituto de pesquisa ligado a Gradiente, e a gente está trabalhando num projeto de controle digital do estoque florestal. Então esse controle digital nada mais é do que um controle quase que bancário, em cima de cartão, conforme a gente utiliza um sistema financeiro bancário, onde a gente tem a contabilidade daquilo que a gente pode utilizar e daquilo que a gente é autorizado a utilizar. A gente está trabalhando nesse projeto. Esse é um projeto muito interessante, e esse projeto é um projeto que garante, inclusive futuramente, tá, que a gente consiga até trabalhar, de no mercado futuro, sem necessariamente poder tá explorando a floresta e guardando ela até com uma condição de valorização. Uma vez que você tem um estoque florestal. Aí o senhor está falando de manejo mesmo. Eu estou falando de manejo florestal. E como é que entra, por exemplo, o controle da extração ilegal de madeira? É possível controlar isso? A gente tem base hoje para conseguir controlar e impedir esse avanço da extração de madeira ilegal? É possível. Agora, a extração de madeira ilegal ela tem que ter, primeiro, um sistema de vigilância permanente, ostensividade, né? Tá? Segundo, que tem que utilizar da força legal, tá? Para ter medidas punitivas, né? Não adianta. E eu acho que a melhor forma de você controlar a questão da extração de madeira é você ter um controle de pátio com relação às indústrias, né? E ser extremamente severo com aquelas empresas que venham a explorar madeira ilegal de desmatamento, né? Tá? Você tem uma atividade legal aí de pequeno porte acontecendo também de consumo individual, mas nada comparado com a atividade industrial de processamento. Secretário, quando a gente fala em manejo, né, a gente imagina sempre essa coisa, a preocupação de conciliar a extração de madeira com a floresta em pé, né? Sim. Mas a gente sabe que existe um tempo, né, entre o replantio, né, o crescimento e você poder de novo extrair aquela madeira reflorestada, né? Claro. É possível, por exemplo, a gente pode ter garantias de que esse tempo que a floresta pede, que o manejo florestal pede, ele será respeitado, por exemplo, se a gente pensar que o avanço da economia madeireira, que a procura pela madeira pode ser maior do que o tempo que a floresta pede para esperar? Isso é uma atividade de risco se a gente tiver uma política predatória, né? Por muitas vezes a gente quis transformar algumas economias madeireiras no Eldorado madeireiro, né? E não respeitar-se a capacidade de suporte da madeira. O Estado hoje tem um conjunto de leis que protege, tá? E acho que hoje também está mudando a mentalidade, ou seja, a indústria florestal ela sabe que depende do recurso,
Ela é uma indústria que só consegue ser amortizada num tempo de vida muito grande e ela depende desse recurso. Então você tem hoje um maior nível de conscientização de que essa atividade tem que ser cada vez mais sustentada. Paralelo a isso, o que naturalmente começa a ser percebido por quem é detentor de floresta? Que a floresta nada mais é do que uma boa previdência verde. Tá? E é muito interessante quando você faz uma enquete, normalmente com os comunitários, tá? O nível de consciência deles é tamanho que eles sabem qual é a árvore que vai ser de benefício dele, qual é a árvore que vai ser o benefício do filho dele e qual é a árvore que vai ser o benefício do neto dele. Tá? E na composição da floresta, também eles separam as árvores por avó, mãe, filha e neta. Né? Quando começa a se perceber, né, essa questão da sucessão florestal, que é o tempo aí que você leva para formar o ciclo do manejo florestal, e tem esse compreendimento tanto por parte de quem depende do recurso, tá, como de quem é detentor do recurso, eu acho que a gente tem grande chance. Até porque a atividade florestal no mundo é uma coisa muito antiga. Né? E nem por isso as florestas da Alemanha acabou, nem por isso a floresta da França acabou. Né? Mas tem algumas que acabaram. Né? Não é o caso do nosso, espero que não. Né? Não vai ser o nosso caso, não, tenho certeza Secretário, disso. O senhor falou... Quanto maior o número de pessoas que dependerem do recurso como modo de sobrevivência, maior a chance da gente tem de que esse recurso seja mantido. Tá? Com certeza. Secretário, o senhor usou um termo que me fez pensar uma coisa. O senhor falou em previdência verde, né? Que nossa floresta seria uma grande previdência verde. E aí me fez lembrar dessa questão que existe, de nós termos um grande número, uma reserva muito boa de água doce, de termos um resgate de carbono muito, muito importante para o equilíbrio de todo o planeta, da riqueza da flora que se tem, muitas delas até desconhecida, até, né, que são frutos de pesquisa, enfim. O senhor acredita que é possível, por exemplo, que no futuro próximo, ou médio prazo, não sei, que a gente possa vir a receber dinheiro de países pela proteção às nossas florestas, por exemplo? Eu acho que não é proteção, não. Acho que é serviço mesmo. Tá? Acho que quem é beneficiado desse serviço são todo um universo, uma sociedade mundial que é beneficiária desse serviço. Nós não estamos aqui protegendo a beleza cênica da Amazônia, não, mas é o serviço que a Amazônia mantém na estabilidade climática, na produção de águas e na diminuição da condição de poluição atmosférica no mundo. Entendeu? A gente pode vir a receber por isso? Eu acho que isso está muito próximo. Tá? Tá? Por isso que eu até advogo que se a gente tem um controle do estoque da nossa floresta, tá? A gente possa transformar parte desse estoque, né, e dessa necessidade de conversão, de abate de floresta. Conversão é quando você elimina a floresta e põe uma outra atividade econômica, mas eu advogo até que, se a gente tem controle do nosso estoque florestal, a gente tem uma grande possibilidade de transformar isso em papéis para venda futura, tá? Seja para produto ou para serviço. Eu tenho certeza que isso é possível. E existem exemplos de que isso é um mercado que está chegando e que já existe comprador, né? Tá? Secretário, o senhor é engenheiro florestal, mas também, e antes de estar à frente da parte da Secretaria de Floresta, acompanhou o projeto BID aqui no Estado, né? Sim. Para o senhor, qual é o peso que tem, o que significa para o Acre o aval de uma instituição como o BID? O Banco Interamericano nada mais é do que um selo de qualidade, de credibilidade, quando ele se propõe a financiar os empreendimentos, sejam públicos ou privados, principalmente na Amazônia, né? Eu acho que isso aí tinha muita gente que não acreditava que a gente fosse internacional, né? Um contrato internacional de uma instituição que foi criada pelo Juscelino Kubitschek.
tá? E cujo grande parte do capital que existe lá é um capital brasileiro. Saiu daqui, né? Tá? Ainda continua sendo brasileiro. Então nós só estamos utilizando o nosso capital, né? E às vezes as pessoas olham o BID como um processo de internalização, de pressão econômica do primeiro mundo, né? Isso é uma coisa meio fantasiosa, né? Então o Banco Interamericano é um banco que foi pensado até por um brasileiro, né? Então é muito interessante isso. Acho que o banco é um aval de qualidade, antes de mais nada, tá? E que tudo que se faz hoje com o recurso do BID é um recurso extremamente monitorado, né? E bem fiscalizado. Qual é o seu conceito de florestania? O meu conceito de florestania é um conceito de sentimento, sabe? Eu acho que florestania é mais do que uma definição cartesiana de benefício ou de oportunidade. Acho que ela é muito mais uma coisa do sentimento. Quando você olha para a floresta, tá? E nos diversas formas de sentimento, você consegue ter alguma relação com ela, o meu conceito de florestania é esse, é de sentir. Tem gente, cada um tem uma afinidade, uma ligação, seja visual, seja afetiva, seja de memória, seja de cultural, tá? Ou seja de esperança, né? É essa ligação do sentimento com a floresta que eu traduzo em florestania. Essa mesmo. Ok. Secretário, dia 5 agora a gente comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente, né? Dia 5 de junho. Fazendo uma explanação rápida, né? Nós temos o que comemorar no Brasil e especificamente no Acre também. E quais são os grandes desafios daqui para frente? Eu acho que nós temos o que comemorar no Brasil e temos que comemorar no Acre, né? Tá? O Brasil é um país riquíssimo, né? De natureza e de oportunidades aí, dos recursos naturais que são fantásticos. E no Acre, acho até que a gente foi muito feliz na campanha nossa, né? Essa campanha, Essa Floresta é Minha, né? Porque essa campanha, ela traduz uma coisa muito interessante. Ou seja, que a floresta é um patrimônio da sociedade. Tá? Então ela é minha, tua, dele, ali que está trabalhando com a gente, né? É de todo mundo. E é um patrimônio da sociedade e uma oportunidade de quem vive nela ou explora ela, né? E que, por isso, deve ter uma responsabilidade tremenda, né? No uso dessa floresta. Eu acho que essa floresta, que muitas vezes foi o sinônimo de atraso, né? Vai ser cada vez mais um sinônimo de orgulho para a gente e vai ser talvez o único diferencial que a gente tenha, tá? De crescimento e desenvolvimento. Com certeza. Queria agradecer muito a sua presença aqui no programa. Obrigado. E dizer que o senhor é sempre bem-vindo aqui. Muito obrigado também. Obrigado pela oportunidade. Isso. Bom, você que nos acompanhou até agora, uma boa noite e até o próximo programa.